Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o software Origin. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um recurso que é feito para fazer um ajuste de um polinômio sobre alguns dados coletados aí na construção de um gráfico. Esse recurso aí é bastante importante para a gente, porque a gente pode então, desta forma, utilizar uma equação matemática que possa ser previsível ajustando de acordo com os resultados que foram obtidos experimentalmente. Tá? Para ilustrar nessa aula esse tipo de recurso, vamos recorrer a um determinado tipo de dispositivo que ele é feito para fazer a leitura de temperatura. É um sensor de temperatura. Ele se chama Thermopar. Esse Thermopar, tá? Como a gente pode observar nessa figura que está aqui do meu lado, ele consiste de dois fios feitos de materiais distintos, aonde eu junto uma determinada ponta dele, né, a ponta desses dois fios, formando o que a gente chama de uma junção. E quando eu exponho essa junção a uma variação de temperatura, ele tem como uma resposta, tá, gerar uma tensão elétrica para a gente. Essa tensão elétrica, então, pode ser medida por um determinado instrumento. Eu relaciono, assim, então, a tensão elétrica em função dessa temperatura. Tá? Bem, esse tipo de sensor ali, como mostra ali na figura, ele pode ser exposto simplesmente aí por esses dois condutores, tá? Ele tem um determinado comprimento aí de acordo com a nossa necessidade. E a outra extremidade desses dois condutores é onde então a gente vai fazer essa leitura de tensão. Ele pode sofrer algumas variações, como por exemplo essa outra imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, aonde eu tenho aqui agora que aquela junção ali das duas pontas dele, tá? Ela está inserida dentro de um tubo cilíndrico, de tal forma assim que eu proteja ele ou do ar ou de algum tipo de líquido que eu possa inserir esse sensor para fazer a leitura da temperatura. E na outra extremidade eu tenho dois fios ali, azul e vermelho ali, aonde eu vou ligar no instrumento que vai fazer a leitura da tensão elétrica. Bem, esse daqui é mais ou menos resumidamente como que eu converto uma determinada grandeza física, por exemplo, temperatura, em tensão elétrica, para a gente fazer então a leitura disso daí de uma forma mais fácil. Como a aula não é o interesse dessa aula que a gente ficar se estendendo no funcionamento do Thermopar, a gente vai utilizar simplesmente aí essa conversão, né, de tensão em temperatura, ou seja, a relação dessas duas grandezas, para construir um gráfico da tensão elétrica medida em função da temperatura que o nosso sensor está exposto. Dessa forma, então, a gente pode traçar ali uma curva, né, característica desse tipo de sensor e aí então tirar informações que eu queira. Tá? Bem, a gente vai tratar então disso nessa aula. Vamos aqui então por hoje para a gente ver como que a gente pode utilizar esse recurso. Eu já deixei o Orange aqui aberto para ganhar tempo, tá? E eu vou então utilizar dados que já foram coletados, tá, de um termopar em função da temperatura que ele estava exposto e a tensão elétrica que era marcada em um instrumento. Tá? Então eu já tenho aí uma tabelinha pronta. Eu tenho um arquivo que foi gerado, então, essas duas variáveis, a correlação dessas duas variáveis. Tá? Eu vou deixar esse arquivo aqui na descrição, né, o link para esse arquivo na descrição, para que vocês possam reproduzir essa aula aqui quando vocês estiverem assistindo ela. Bem, então eu vou vir aqui em File, tá? Eu vou importar esse arquivo que eu tenho, então eu venho aqui em Import, SingleASC, tá? É um arquivo aí que ele tem texto agregado nele, só é selecionar. Vou escolher o formato aqui, ele tem três formatos, asterisco.dat, asterisco.txt, asterisco.csv. Tá? Nesse caso aqui em particular, ele é um arquivo do tipo DAT, tá? de dados, e eles vêm aqui com o nome de thermopar.dat. Eu vou selecionar ele, abrir, e aqui na minha tabela,
eu já vou ter todos esses dados aqui associados. Então ele vem aqui, Termopar, que é o nome do arquivo. Na primeira coluna eu tenho temperatura, na segunda coluna eu tenho tensão, e a tensão então ela vai estar aqui ao longo do eixo Y, tá? Então vai ser a variável aí dependente que temos para esse sistema. Bem, eu vou construir então um gráfico dessas variáveis que eu tenho aqui medida, e a partir desse gráfico então eu posso correlacionar tensão e temperatura que eu tenho. Tá? Então eu vou selecionar aqui a coluna da tensão, que vai estar no eixo Y, e vou mandar fazer um gráfico aqui. Vou utilizar o recurso rápido aqui de gráficos. Eu vou vir aqui no ícone de baixo, selecionar aqui para ele fazer o gráfico somente com pontos. E ele já abre aqui para mim a janela com os pontos. Tá? Como eu tenho vários pontos aqui, eu já tenho uma sequência aqui quase definida como uma linha aqui para esse gráfico. Bem, então eu vou agora ajustar aqui todos os parâmetros, formatar o meu gráfico, para depois a gente começar a trabalhar com ele. Como a formatação aqui do gráfico é algo que vocês já estão acostumados, eu vou acelerar o vídeo aqui nesse processo. Agora aqui a gente tem o nosso gráfico construído, tá? A temperatura em graus Celsius e a tensão em volts. Tá? Como a gente pode observar aqui, o comportamento que eu tenho aqui para esse sensor, tá? Diz para a gente que esse sensor ele não tem um comportamento linear. Em alguma parte, algum trecho dele aqui, ele até tem um comportamento linear, mas a gente vê aqui que em outras partes ele não tem um comportamento linear. Bem, além disso, a gente fez aqui toda a formatação aqui desse gráfico, mas veja que como as unidades aqui, elas são unidades aqui pequenas, tá? Acaba então que eu fico aqui com uma quantidade de algarismos, tá? Muito grande aqui. Eu posso reduzir isso daqui também utilizando um recurso aqui do Orange, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou dar 2 cliques aqui na escala do eixo X, perdão, do eixo Y, tá? Eu vou vir aqui na função tick labels, tá? E ele dá para a gente, então, aqui nessa função tick labels, uma caixinha que está escrita aqui, divide by factor. Esse recurso aqui, ele diz para mim que eu posso dividir aquela escala por um determinado fator para eu poder reduzir esses algarismos aqui. Tá? Eu posso passar isso daqui, então, para deixar tudo números inteiros, e para fazer isso daqui, eu posso dividir, por exemplo, tudo por 10 a menos 3, tá? Fazendo, então, com que ele seja números aí inteiros. Tá? Então, eu escrevo aqui 1 e a menos 3, que significa 1 vezes 10 a menos 3. Eu dou um aplicar. E agora a gente vê que toda aquela números decimal ele passou aqui para números inteiros, tá? Reduzindo para a gente que é a escala que eu tenho no eixo Y. Então isso daí é um recurso bastante interessante para a gente, que a gente pode utilizar aqui como a gente fez agora. Só que uma vez que eu fiz isso, eu não posso esquecer que esse fator que eu utilizei aqui de 10 a menos 3, tá? Ele precisa ser corrigido aqui no título do nosso eixo, tá? Já que a tensão agora não vai ser uma tensão em volts, eu não vou ter 30 volts,
Eu vou ter 30 vezes 10 a menos 3, ou 30 milivolts. Portanto, vou dar um OK aqui, venho aqui no título da minha escala, e eu vou acrescentar aqui 1 mili, né? Poderia colocar 10 a menos 3, ou simplesmente MV, que é um mili, né? Milivolts. E aqui, então, eu tenho a notação aqui da minha escala. Tá? Veja que o gráfico não mudou em nada, a notação ainda continua a mesma. Tá? Eu só simplesmente aqui reduzi para ficar uma exposição mais clara aqui para a gente. Bem, mas o nosso objetivo, então, é, uma vez que eu tenho a curva aqui desse termopar, eu quero saber que, para determinada temperatura, qual que vai ser a tensão esperada. Ou, melhor, eu medi um determinado valor de tensão, eu quero saber qual que é a temperatura que ele está registrando ali naquele momento. Tá? Bem, eu posso utilizar esses dados mesmo que eu medi e utilizar um recurso aqui do Orange para fazer a leitura do ponto, tá? Indicando para mim o x e o y daquele ponto. É esse recurso aqui, esse pequeno quadradinho, que ele chama DataRead. Eu dou um clique nele, ele muda aqui o mouse para mim, e eu escolho aqui qualquer ponto que eu queira dentro dessa curva, para ele indicar para mim, dentro dessa janelinha aqui que está escrito Data Display, qual que é o valor de x e qual que é o valor respectivo de y. Então eu vou clicar aqui, e ele dá aqui para a gente. Tá? Para o dado do termopar, eu tenho que x 390, que vai ser 390 graus, ele vai dar um y para a gente de 15,98 milivolts. E eu posso escolher qualquer um desses pontos aqui, tá, para saber qual que seria o valor respectivo de uma outra variável. Tá? Então eu vou lá no meu teclado, escolho ali a minha setinha para frente e para trás, tá? E eu vou navegando aqui dentro dos meus pontos, à medida que eu vou mudando aqui os pontos que eu quero escolher, obviamente ele vai indicando para mim aqui os respectivos x e y. Tá? Então eu posso escolher aqui qualquer um dos pontos em qualquer região dessa curva e eu vou saber então os valores do ponto respectivo, temperatura e tensão. Tá? No entanto, se a gente for observar aqui a variação que eu tenho aqui para essa curva, você pode observar que eu tenho uma limitação. Por quê? Porque a minha leitura de temperatura ela foi feita com uma variação de 10 em 10 graus. Veja aqui, ó, de menos 150 ele foi para menos 40, menos 130, menos 120, ou seja, eu não tenho valores intermediários de temperatura que eu posso obter, perdão, eu não tenho valores de tensão intermediário para uma determinada temperatura, tá? Entre, por exemplo, 110, menos 110 e menos 100 graus, tá? Ou seja, eu só consigo saber esses valores a partir dos pontos que eu medi utilizando esse recurso aqui. Outro recurso, então, que eu posso lançar à mão é ajustar uma função matemática a essa curva, de tal forma que eu vou ter uma equação que vai ser possível calcular para qualquer valor de temperatura ou qualquer valor de tensão, tá? A sua respectiva variável. Tá? Bem, a gente pode observar aqui que, embora ele tenha um comportamento quase que todo linear em boa parte aqui para baixo de 0 graus Celsius, ele já não tem um comportamento linear. Tá? Ou seja, se eu utilizasse aqui o recurso que a gente utilizou em aulas anteriores, que era o análise linear fit, ele vai ajustar uma reta aqui para mim, que a gente pode observar aqui, ó, essa reta vermelha. Vou dar um destaque nela aqui, aumentar a espessura dela para a gente ver melhor. Essa reta vermelha, ela se ajusta em boa parte dessa curva, mas a gente vê que tem pontos aqui que ela não se toca. Principalmente aqui abaixo de 0 graus Celsius, tá? Ela não se ajusta quase nada. Portanto, eu ter uma equação dessa daqui, tá? Ela praticamente traria para a gente um erro muito grande, tá? Para tentar descrever o comportamento desse sensor. O que eu posso fazer então? Ao invés de eu escrever uma reta, eu posso tentar ajustar uma função matemática aqui, um polinômio, tá? De ordem 2 para cima, de tal maneira que eu tenha uma precisão maior.
Então eu vou vir aqui, vou apagar, dar 2 cliques aqui na minha reta, selecionar Linear Fit, dar um delete aqui no teclado, confirmo, ok, eu vou apagar então essa informação. E agora então eu vou utilizar o recurso de ajustar um polinômio. Eu venho aqui em análise e ele tem aqui Fit polinomial. Ele vai abrir para mim uma janela e ele define aqui para mim a ordem. Vai definir qual que é o grau do polinômio. Então ele começa com grau 2 e pode ir até no máximo 9 aqui. Tá? Então eu escolho o grau do polinômio. Fit curve. Ele dá para mim quantos pontos que eu quero que ele ajuste nessa curva. 20 pontos. Tudo bem, pode ser. Embora ele vai dar a curva ali para a gente, mas a gente está mais interessado na função matemática, então não tem muita importância aqui o número de pontos. Depois ele dá aqui Fit Curve X mínimo, tá? O valor mínimo de X, ele está indicando aqui então menos 270 graus Celsius, e Fit Curve X máximo, o valor máximo para X, que ele está indicando aqui 690 graus Celsius. Eu não vou mexer em nada por enquanto e vou ver então como que vai ser esse ajuste. Vou dar um OK aqui e ele dá para mim agora a nossa função aqui. Veja que agora eu tenho uma linha que ela está um pouquinho melhor ajustada, mas aqui no finalzinho ainda ele não ajustou melhor. Ele dá para mim aqui a equação, tá? Y é igual a mais B1x mais B2 vezes x quadrado, ou seja, é um polinômio de ordem 2. Ele dá aqui os valores de A, B1 e B2 e os respectivos erros também de cada uma dessas variáveis. E aqui em R quadrado, ele vai indicar para mim aqui o quanto preciso essa curva estar com relação aos meus pontos. Tá? A gente vê aqui que ele deu um valor de 0,99827. Tá? Então, embora ele tenha se ajustado aqui um pouquinho melhor do que da outra vez, ele ainda não está uma curva aqui, vamos dizer, perfeita. O que eu vou fazer? Eu vou apagar de novo essa curva. Vou apagar aqui o Polyfit agora. Seleciono ele, dou delete no teclado, confirmo, dou um OK. E vou fazer novamente um ajuste polinomial, só que agora eu vou aumentar a ordem do meu polinômio. Em análise e fit polinomial. E aqui em ordem, eu vou colocar uma ordem maior. A gente sabe que quanto maior for o grau do polinômio, tá, mais preciso ele vai ser comparado ali com a curva experimental. Só que também não adianta a gente colocar uma ordem, um polinômio de grau 9, né, de ordem 9, que vai ser uma expressão matemática extremamente gigante, tá, e muitas vezes ela não vai ter muita diferença em relação a um polinômio, por exemplo, de uma ordem menor, que já vai satisfazer para a gente ter um resultado aí muito bom. Então eu vou experimentando aqui, ó, vou colocar ordem 3 agora. Dou um OK de novo. E aí então eu vejo que ele ajustou um pouquinho mais, mas aqui ainda no finalzinho ele ainda não está bom. Então eu vou apagar de novo aqui esse Polyfit e vou fazer um novo ajuste. Venho de novo em análise, fit linear. Opa, cliquei errado, não é fit linear, fit polinomial. Deixa eu apagar aqui. Estou aqui, fit polinomial. Vou escolher aqui a ordem 4. Dou em OK. E agora vejo que ele já tem um ajuste aqui perfeito. A linha vermelha, ela coincide quase que integralmente aqui aos pontos pretos que eu tenho experimentalmente. E agora, então, ele tem aqui para a gente na janela de Result Log a equação relativo a esse polinômio. Tá? A mais B1x mais B2 vezes x quadrado mais B3 vezes x ao cubo mais B4 vezes x ao quarto. E aqui os parâmetros
A, B1, B2, B3, B4 para essa função e os respectivos erros. E a hora que eu observo aqui o R quadrado, tá? que expressa para mim o quanto próximo está a linha vermelha dos pontos pretos, eu já observo aqui que o valor que eu tenho ó, é 99992, enquanto no primeiro ajuste que a gente fez, aqui no lugar desse 9 eu tinha um 7, ou seja, eu tenho já uma precisão muito boa dessas curvas, tá? E a gente pode já dizer que isso daqui já é mais do que suficiente, né? Já satisfaz para a gente saber então essa equação aqui de ordem 4 para a gente poder encontrar aqui esse polinômio, tá? Então eu posso utilizar essa equação agora aqui com base desses valores, tá? Se eu quiser, por exemplo, saber medindo uma determinada temperatura, qual que é a tensão que eu vou encontrar, tá? Então eu coloco aqui a temperatura e o y aqui que eu encontrar vai ser a tensão que tem que ser indicada ali no meu instrumento. Tá? Então, dessa forma, eu tenho aqui para qualquer que seja o valor da temperatura, eu encontro qual que é o valor da tensão. Tá? Mesmo que não seja um valor de temperatura que eu medi a tensão. Tá? Então, essa é a vantagem que eu tenho aqui utilizando esse recurso aqui, tá? De ajuste polinomial. Bem, eu vou minimizar aqui esse result. Vou terminar aqui de ajustar o meu gráfico. Vou dar 2 cliques aqui nele, ó, e vou ajustar aqui a minha legenda. Então, a primeira linha aqui da legenda, ele vai expressar para mim dados experimentais, tá? Então, eu vou escrever aqui dados experimentais. E a segunda linha, eu vou apagar aqui até o primeiro porcento que ele indica aqui. E eu vou escrever, então, que isso daqui é o ajuste polinomial. Ordem 4. Já sei que é um polinômio de ordem 4 aqui. E aí, então, eu tenho meu gráfico feito. Eu tenho aqui embaixo as minhas equações, tá? E eu consigo, então, ter esses parâmetros ali, tá bom? Então, veja que nessa aula, então, a gente acrescentou aqui mais um recurso útil para análise de uma função, né, ou de um dado experimental, tá? E isso daí, então, ele amplia bastante para mim aí a capacidade que eu tenho de fazer análise agora dos resultados, tá? Eu não só faço análise, mas eu consigo encontrar uma função matemática que consiga descrever um determinado fenômeno físico que eu estou observando, tá? Bem, então essa aula, então, era para a gente explorar mais esse recurso aqui do Origin. Eu espero aí que tenha ajudado vocês aí para fazer análise aí dos seus resultados, tá? Vou ficando por aqui e a gente se encontra então numa próxima aula. Até mais então, pessoal.